Boa tarde, irmãos. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Bruchim Rabaim Beshem Yoshua. Estamos hoje aqui mais uma vez na presença do Todo-Poderoso para mais um estudo da Palavra de Deus. Esta hoje, quarta-feira, estudo completo sobre a igreja de Sardes. De manhã tivemos a Parashat de Sardes e agora à tarde o estudo completo geográfico, histórico, cultural da igreja de Sardes para nós entendermos nos dias de hoje. Você que está comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, seu gostei, para ajudar a nós a propagar o Evangelho do Senhor, os estudos da Palavra do Senhor, que é feito aqui todos os dias, de graça, para que você possa aprender e conhecer a Bíblia Sagrada. Amém? Amados, eu quero, já nesse estudo expositivo, o tema Apocalipse 3:1-6, a igreja que tinha o nome de viva, mas estava morta. Eu quero deixar os versículos lidos para você, no grego, na pronúncia aproximada, e vamos meditar. Versículo 1. Caito angelo tes in Sardesim, Eclésias Glapson, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Tad legem roecon ta epta pneumata tou teos kaitos epta asteras. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Oidasou ta ergia ot onoma eques otzes kai necrois ei. Conheço as tuas obras e tens nome do que vive, mas está morto. Sardes era uma cidade rica, mas decadente, símbolo de glória passada. A igreja refletia a cidade, aparência de vida, mas morta espiritualmente. Gnou glegoron kai esterison taloipa ha-emelon apotaneis ou gar eureka solta erga pepleromena enompion toutel mo. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Cristo chama para vigilância. Sardes confiava em sua reputação, mas faltava substância espiritual. Versículo 3. Nemoneu ompos elephas kai ecosas kai tere kai metanoeson ean on mi gregoreses exo ipi siros klepstei kai ou mignos poian oram ipsi exo. Lembra-te, pois, de como recebeste e ouviste, e guarda, e arrependa-te. Se portanto não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, de modo nenhum saberás. O chamado à memória é uma palavra recebida de Cristo, é um alerta. O Senhor avisando que a sua vinda seria repentina, como um ladrão. Mateus 24:43. Ala eques liga o nómata em Sardesis haouti emolunan ta imatia auton kai
Peripatesson sin mit aemod em lecois roxi axioi elsin. Mas tem alguns nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes e andarão comigo de branco, pois são dignos disso. Versículo 5. Ronicon outos peribaleitenai em rimaitios leucóis kai oumi elaxileipso to onoma autou ectes biblu tesois kai homolegenoso to homona autou enopion to patros mokai enopion ton angelos autos. O que vencer será vestido com vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o nome dele diante de meu Pai e diante de seus anjos. O vencedor perseverante tem a promessa tripla. Roexon os acusató, titopneuma legeitais eclésias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tremendo isso, né, irmãos? A palavra de Deus, o Senhor alertando. E após esse texto nós vamos, nesta introdução, expor o que a palavra diz. E que a Shekinah de Iruha Kodesh venha sobre nós nesta hora. Hoje nós vamos entrar na carta à igreja de Sardes, uma igreja que tinha nome, reputação, história, estrutura. A cidade era rica, mas em decadência. O exército persa a tomou porque não vigiava. A igreja era igual à cidade, nome de viva, mas morta. E o tema central era Cristo. Chama a vigilância e a autenticidade espiritual. Jesus olhou para ela e disse a frase mais terrível que um crente pode ouvir de alguém: tu tens nome do que vive e está morto. Alguém já disse isso a você, amado? Ou você conhece alguém que hoje não diz isso, mas diz assim: se for para mim ser crente que nem você, é melhor ficar do jeito que eu estou. É essa palavra que Jesus está dizendo. Tu tens nome de que vive e está morto. Ou alguém dizendo para um crente, está escondendo atrás da Bíblia. Essa não é uma igreja perseguida como a Esmirna, não é uma igreja comprometida como Pérgamo, é uma igreja morta por dentro. Enquanto por fora parecia vivo, e como aqueles cristãos que dentro tem uma chamada caixa preta, é como aqueles cristãos que tem aquele quartinho onde não deixa o Espírito Santo entrar. É semelhante à natureza mal de Caim. O coração é preto, não consegue perdoar, não consegue amar, porque o coração é mau. Sardes era uma cidade que vivia de glória passada. A igreja era igual os crentes de hoje, da mesma maneira. São verdadeiros museus vivendo de glórias do passado na presença de Deus, quando eram verdadeiros, quando eram cristãos fiéis, no começo da sua conversão. Então eles se alimentam ainda daquelas lembranças do passado, porque hoje estão mortos, só restam lembrança do que fizeram e nada mais. Mas eu quero te dizer nesta tarde que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus, com os olhos como chama de fogo, olha para a igreja de hoje, como olhou para a igreja de Sardes, e diz: acorda. E o Espírito Santo diz para você nesta tarde: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo de novo sobre ti, porque foi apagada.
e acabou. E se foi a glória do Senhor. E diz ainda nesta tarde para ti: desperta tu que dorme, que está morto dentro de si mesmo. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta igreja aqui está como um sepulcro, como Lázaro estava dentro do sepulcro morto, como Elias estava dentro da caverna, não dessa vez porque estava sem coragem de sair, mas porque havia morrido. Dentro do contexto histórico, geográfico e cultural, vemos que Sardes era uma das cidades mais antigas e ricas da Ásia Menor. Hoje é a cidade de Sarti, na Turquia. Construída sobre uma colina alta e quase inacessível, considerada expugnável, quer dizer que não podia ser vencida ou derrubada, tinha uma cidadela famosa, era imbatível e muito forte. Mas era passado, era museu. Primeira cidade do mundo a cunhar moedas de ouro e de prata. O rei Clesso no século VI a.C. Riqueza em comércio de lã, tinturaria, joias era o seu patamar na região da Turquia, na Ásia Menor. A cidade de grande luxo, decadência moral, tinha autoconfiança em si mesmo, era fortificada e em suas decisões era cirúrgica, tinha um passado glorioso, capital do reino da Líbia. No século I já havia só lembrança dela. É como o corpo quando é novo, ele é forte, ele é bonito, ele é musculoso, todo sarado, todo bombado, tem muita garra, tem muita energia, mas quando envelhece, só lhe resta passado, lembranças em meio às rugas e a velhice do sofrimento do dia a dia, mas ainda tem nome, é chamado de lenda viva, mas está morrendo. Assim era a cidade de Sardes e era a igreja que estava em Sardes. A religião forte no seu sincretismo religioso, quer dizer, uma mistura de paganismo com o evangelho. Ali havia um templo de uma deusa chamada Cibele, chamada de deusa mãe pela cidade. Era conhecida por sua riqueza material, mas também por sua decadência espiritual. E o seu maior acontecimento na história, em 549 a.C., o exército persa de Ciro conquistou Sardes porque os guardas não vigiaram a muralha e eles subiram por um ponto que os defensores consideravam impossível, imaginavam jamais isso vai acontecer, e a cidade caiu por falta de vigilância. E a igreja de Sardo também, por falta de vigilância, Jesus diz ao anjo da igreja que está em Sardo que ele vai vir de uma maneira que não está esperando, numa hora, num momento que você não imagina que ele virá, e será a grande ruína, como aconteceu com a cidade. Aqui fato histórico da cidade está acontecendo na igreja. Versículo 1: conheça as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Hoje nós estamos diante de uma igreja de muitas pessoas, igreja que eu digo são pessoas, não é templo, que são os verdadeiros lendas vivas. Por que lenda viva? Já não tem mais serventia planada apenas para ser venerado para os demais, dizendo, ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ó, quando fulano se converteu aconteceu isso. São verdadeiros museus que gosta de viver de passado. Jesus conhece o oida, a realidade. A igreja tinha reputação, onoma, tinha uma reputação, uma onoma de viva, mas estava morta, necros. Esta é uma das declarações mais graves de Jesus. Não é perseguição externa, é morte interna. Por fora, bela viola, por baixo, pão bolorento. Por fora,
era semelhante a sepulcro caiado, fechado, ornamentado com pedra de diamante, pedra preciosa, mas dentro estava morto, fedendo, apodrecido. A igreja estava quase morrendo por completo. Só restava um resto, o chamado loipida no grego, loipa. Jesus manda acordar, glegoron, mesma palavra usada para vigilância espiritual. Lembra-te, arrependa-te, se não vigiares virei como ladrão. Jesus aqui dá 3 passos para nós aprendermos. Na igreja de Sardes ele queria que lembrasse, arrependesse e voltasse às primeiras obras. Caso contrário, Cristo viria de surpresa como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2. Mas havendo anteriormente sofrido e sido maltratado em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Elohim para vos falar de boas novas de Elohim em meio a grande combate. Veja bem, mesmo apanhando, os apóstolos lembraram e foram para cima para que o evangelho chegasse até nós. Mas tem em Sardes uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes. Sempre há um remanescente fiel sobre a face da terra. As vestes não se contaminaram, ainda continuam puro. O que é puro? Aquela simplicidade do evangelho continua dentro deles. Enquanto muitos se preocupam em ter a parede toda decorada de diplomas, de medalhas, de igrejas que implantaram, havia um pouquinho de gente lá que queria apenas a sigileza de coração diante de Deus. E a promessa no versículo 5 e 6 é para o que vencer. Vestes brancas, pureza, vitória. O nome não apagado no livro da vida, confissão diante do Pai dos anjos, é o que ele estava reservando para aqueles simples, humildes, sinceros, fiéis, que serviam a Deus com sinceridade de coração. Amados, a aparência que engana Sardes vivia de glória passada. A igreja também de hoje, tem igreja hoje que vive de glórias do passado. Nome famoso, mas não faz mais jus ao status que obteve no passado. Há igrejas que têm estrutura forte por fora, templos, mas por dentro é fraco, não tem palavra. Tem louvor profissional, mas não tem levitas dignos. Aparenta vida física boa, mas estão sem vida no espírito, sem fogo, sem presença real de Deus. Já faz anos que não se vê um milagre acontecer no meio da igreja. Esse é o perigo de faltar a vigilância. E assim como Sardes foi conquistada porque não vigiava a muralha, muitas igrejas hoje são conquistadas pelo mundo, conquistadas pelo maligno, porque não vigiam o coração, não vigiam a doutrina, não vigiam a santidade. E quando o remanescente fiel se manifesta, são chamados de divisores, de contendeiros. Mesmo em Sardes havia uns poucos nomes, mas eram puros. Mesmo em sua igreja, que está morta ainda, tem alguém com intimidade com Deus dentro dela. Deus sempre preserva um remanescente. E o Senhor manda te dizer nesta tarde: não viva de aparência, vigie sua vida, sua família, sua igreja. Arrepende-se enquanto há tempo. Seja parte do remanescente fiel que existe na igreja. Na tradição judaica, os sábios diziam que quando o templo foi destruído, a Shekinah, presença de Deus, não saiu de uma vez. Quando o templo foi destruído, ali ficou em meio aos escombros, ainda ficou a glória do Senhor ali. O Icabô não tinha saído.
A glória do Senhor ficou lamentando nos degraus que caíram, esperando que o povo se arrependesse e voltasse. Assim é Jesus com Sardes. Ele ainda está esperando que a igreja acorde antes que seja tarde. Talvez eu esteja ministrando nesta tarde esse estudo para uma igreja, uma parte do corpo de Cristo que foi destruído. Você caiu, você pecou, você foi frustrado no teu sonho, você foi para o campo missionário e não teve êxito e voltou. A glória do Senhor ainda continua em você. O teu chamado ainda continua na tua vida. Não é porque não deu certo e você voltou que Deus se afastou de você, se esqueceu de você. Não. Ele vai fazer como Jonas. A história conta que a Bíblia Sagrada conta a história real espiritual da Bíblia, conta que Jonas recebeu de Deus uma mensagem para levar o arrependimento à cidade de Nínive. Mas Jonas resolveu pegar o navio e ir para Tarsis, comprou a sua passagem e foi para Tarsis. E no meio do caminho, Deus coloca-se frente a frente com Jonas. Ele faz acontecer um maremoto, uma tempestade, uma turbulência. E Jonas desceu para o navio e foi dormir, porque ele sabia que ele era o culpado, ele pouco ligava de morrer, sabia da tua salvação. O que eu aprendo com isso? Que mesmo que você seja rebelde, mesmo que você lança a mão do arado e para voltar, para ir para trás, Deus não vai te condenar a tua vida ao inferno, mas Ele vai preparar algo para te restaurar. E os marinheiros então chamaram Jonas, perguntaram o que ele tinha, e ele relatou tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. E perguntaram: o que nós fazemos com você? Ele diz: me joga no mar e tudo vai acontecer bem. Ele já tinha entregado a sua vida a Jesus, a Deus. Queria só morrer. Talvez eu estou ministrando para alguém que você já disse: Senhor, basta. Eu já estou com 60 anos. Eu já estou com 70 anos, Jesus, basta. Deixa o outro fazer a obra. Mas Deus está dizendo que você é Jonas e você pegou o navio para Tarsis. Deus vai fazer você parar na boca do peixe para voltar a Nínive. E Jonas, quando caiu na água, o peixe pegou Jonas e levou Jonas ao mesmo lugar de onde ele havia saído. Voltou ele a Jope novamente, porque algumas traduções dizem que Jonas foi jogado na praia de Nínive. Nínive não tem praia. Jonas voltou à estaca zero de onde era para ele sair. É o que Jesus está dizendo: lembra-te, arrependa-te e volta a praticar o que eu te mandei. Portanto, se você pensa que está tudo acabado para você, Deus manda eu te dizer nesta tarde que Ele ainda tem um propósito, uma promessa para realizar na tua vida, e você não vai morrer, mas vai fazer a obra dele, vai fazer o que Ele quer. Se alguém matou os teus sonhos, está nascendo hoje, está ressuscitando agora. A aparência que engana, no versículo 1, o nome de que está vivo e está morto, isso vai desaparecer da tua vida a partir de hoje. Jesus está te ressuscitando. Sardes tinha glória passada, mas vivia de lembrança. As igrejas de hoje têm tradição, mas não têm o espírito, não têm vida. Você é quem vai levar a lâmpada, que vai levar o óleo, vai levar o azeite, a unção. Por isso que Deus permitiu você ter experiência do que passou, para agora ir avante. Ser vigilante, obras completas diante de Deus, senão Cristo virá como um ladrão. Esta é a mensagem que você tem que dizer, que pregar hoje. Porque muitos vivem de aparência, mas não têm raízes. Você, por mais que você lançou a mão do arado e voltou, você tem raízes. Você não é um cristão nominal, você é um cristão verdadeiro diante de Deus. Você é o remanescente fiel
Esses alguns que não contaminaram é você, mas pastor, eu vacilei, eu caí. Não importa. O homem ainda que cai, o ser humano ainda que cai, não ficará prostrado, diz o Senhor. Lembra-te, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Pureza, para ter vitória na eternidade, para ter segurança eterna. Sempre haverá fiéis, mesmo em igrejas decadentes, e você é um fiel. Havia uma igreja subterrânea na China, pequena, mas ela pura e era ela forte. Para que o nosso nome seja preservado no livro da vida do Cordeiro, que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, concluindo esta mensagem, eu quero te dizer, você que me ouve agora, você que às vezes tem pensado, eu achei que para mim era o fim, mas todo fim tem um começo. E Jesus começa hoje a reativar a caldeira do Espírito Santo na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua igreja. E você vai ser boca de Deus. Sardes nos ensina que não basta ter nome de que vive, tem que parecer que estamos vivos. Mas como? É preciso ter vida de verdade, combater o falso ensino, lutar constantemente contra o pecado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Ah, então eu tenho que ir em monte. Ir em monte é muito bom, mas não nos santifica. Ore em família. Busque a presença. Orar em monte e vigília é muito bom, mas não nos ajuda a estar alerta. Precisamos mesmo é afastar-nos do pecado e nunca esquecer que estão sempre para morrer. Sempre há pessoas que estão para morrer. No nosso meio hoje, enquanto muitos estão preocupados com os status, com templos, com salários, com oferta e dízimos, existem pessoas que estão prestes a morrer de fome, de comida e fome de palavra, porque só se ouve um blá 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 que não dá resultado. Há pessoas com sede de água, sede da palavra, sede de justiça, porque tem sido injustiçado dentro do sistema religioso. Há pessoas hoje que sofrem falta de amor, falta de compreensão em meio à sociedade, pessoas jogadas de lado. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta tarde: acorda, fortalece o que resta, arrependa-te antes que eu venha como um ladrão na tua vida. Como? Roubando tudo que você tem. Ah, mas Jesus vai roubar? É apenas uma simbologia. Você vai perder a tua paz, vai perder o seu sono. Você já está dessa maneira? Será que eu estou falando com alguém que você não consegue pôr a cabeça no teu travesseiro, que a tua mente te acusa? Você entregou, você entregou, você entregou, você se intimidou, você acovardou. Mas Jesus, nesta tarde, nesse estudo profundo da palavra, ele te diz: aparência sem essência. Sardos tinha aparência sem essência. Você tem a essência, é preciso ter a aparência. Levante-se diante de Deus nesta tarde. Jesus te chama para vigiar, lembrar, arrepender e dessa vez perseverar até o fim. Para hoje o Senhor te diz, como igreja, não podemos viver do passado. Cristão não pode viver de aparência. O Espírito Santo chama para a vida real em Cristo. Não basta ter nome de que vive, é preciso ter fogo no altar e ter evidências que você está vivo. Talvez eu esteja ministrando para alguém que sente que a sua vida está morta. Quem sente que sua vida ou sua igreja está como a de Sardes, tem apenas aparência, tem apenas louvor bonito, tem apenas multidão.
mas não há conversão, não há libertação. Os filhos dos pastores, os filhos dos obreiros, os filhos dos membros estão cada vez mais entrando no mundo. O mundo jaz no maligno. Levante-se agora e mude de estratégia, mude de posição e volte a viver como antes. Se você se sente morto diante de Deus, esta é a oportunidade de você se levantar e dizer: Jesus, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Talvez eu ministre para alguém que hoje, ouvindo este estudo da palavra da igreja de Sardes, você chega no espelho, dá uma olhada e você vê um terno bonito, azul marinho, ou verde, ou preto, ou branco, ou vermelho, lilás, uma gravata bonita, uma camisa branquinha. Você pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai saindo, ou com a sua guitarra, seu trombone, mas você sabe que naquele momento que você chega na tua casa, que você tira o teu terno e você veste a roupa de dormir e você olha no espelho, você fecha o olho e diz: Senhor, eu sinto um vazio tão grande na minha vida. Eu fui na tua igreja, eu te adorei, eu cantei louvor, eu falei, mas não fluiu aqui dentro e nem aqui dentro. Eu ainda continuo com a minha consciência pesada, porque eu lancei mão do arado e parei. Jesus manda te dizer nesta tarde: esqueça isso, isso é passado. Esqueça isso, isso ficou na escuridão. O passado da tua vida, meu amado, virou história. O passado da sua vida não existe mais. De novo, o passado da sua vida virou história. O futuro te espera, é uma incógnita. Só depende de Jesus e de você. E o hoje na tua vida, que você está me vendo nesta mensagem, chama-se presente. Sabe por quê? Porque é uma dádiva, é uma chance que Deus está te dando para se levantar diante dele, lançar mão do arado novamente, empunhar a espada e pregar o evangelho do reino que liberta, que salva, que cura. As boas novas do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse estudo. Eu sei que o Senhor falou com alguém aqui que está assistindo esse estudo. O teu Espírito funcionou forte na vida dele ou dela. Pai, que ele agora se levanta diante de ti. Lembra, se arrependa, muda de posição e volta a praticar aquilo que o Senhor o chamou. E que a tua palavra vá para o que foi mandado e dê resultado na vida deste homem e desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, você que veio até aqui comigo nesse estudo, se inscreva no canal, acione o sininho, gostei, divulgue, compartilhe, me ajude a levar a Davar Elohim, a palavra de Deus, até os confins da terra. Seja um agente das boas novas do Evangelho, em nome de Jesus.